Em véspera de lançamento dos novos consoles, as cutucadas entre as empresas não param. E hoje foi a vez da Sony dar aquela provocada. Confere aí. Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí galera, um grande prazer em ter vocês aqui novamente. Não estranho eu estar falando numa tonalidade um pouquinho mais baixa, é porque o meu quarto aqui, vocês perceberam que eu tô sem meu armário, então o eco pode soar um pouco mais alto se eu elevar muito a voz. Então vamos lá, vamos fazer o vídeo aqui com voz de narrador espartano. E bom, falar sobre esse assunto das empresas, né, sobre uma cutucando a outra, jogando uma indireta, é uma coisa que é recorrente no mundo dos games. Inclusive, eu particularmente nunca entendi por que tem tanto moralismo com relação à zoeira de consoles. As empresas fazem isso o tempo inteiro. Muita gente tenta divulgar que as empresas na verdade são amigas, que as empresas na verdade são parceiras. E a resposta, meu amigo, é não. Você está se iludindo tentando pregar essa paz entre as empresas, entre o ramo de consoles ou qualquer outro ramo que exista concorrência no mercado. Um grande exemplo é a própria Coca-Cola e a Pepsi. Nós temos a Sony, Microsoft e várias outras empresas ao redor do mundo. Então, se você que está aqui nesse vídeo, está assistindo, você é do tipo moralista, ele não pode ter brincadeira de console, cara, sai do canal, sério. Esse canal não é para você. Esse canal não é para geração chata que não aguenta uma brincadeirinha, não aguenta uma zoeirinha e já vem com moralismo, já fala que é fobia e tudo mais. Belezinha? Pessoal, o Jim Ryan fez uma entrevista com o Games Industry. Vocês já conhecem esse site, ele é muito famoso aí, porque ele costuma, né, abordar matérias mais técnicas e eles também tem esse lado aí de entrevistas que eu acho muito legal, né? Vira e mexe, sai entrevistas aí com os grandes representantes de empresas. E o Jim Ryan, a gente sabe que ele é um cara bastante polêmico, porque acredito que na maioria das vezes ele acaba falando alguma coisa meio que se referindo a alguém diretamente. E dessa vez não foi muito diferente, né? Mas vamos lá. Basicamente o teor da entrevista dele foi falar, obviamente, a respeito dessa próxima geração. Um primeiro ponto importante que eu anotei aqui para entrarmos no contexto, foi quando ele falou sobre a transição entre plataformas. Ele falou sobre a transição do PlayStation 4 para o PlayStation 5, dizendo que é uma transição muito mais suave, né, mais tranquila de ser feita do que foi com o PlayStation 3. E isso se deve muito ao fato, né, na minha opinião, com relação à retrocompatibilidade, porque do PlayStation 3 para o PlayStation 4, a Sony meio que correu um risco muito grande de perder uma parte da sua base em uma transição em que, né, o cara estava no Play 3 e ele ia para um sistema totalmente diferente quando ele comprava o PlayStation 4. Eu posso dizer isso por experiência própria, não tem praticamente nenhuma interatividade entre esses dois consoles. O PlayStation 3 ele conversa com o PlayStation 4, que dirá por um texto. E eu acho que uma grande sorte que a Sony teve foi que a Microsoft ela também não tinha lá uma grande interação com o Xbox 360. Inclusive, para você que não sabe, o Xbox 360 nem exibe as conquistas que você tem no Xbox One. Quando você vai lá no Xbox 360, ele só exibe o máximo de pontos, né, de gamer score que você conseguiu na plataforma do Xbox One, mas você não consegue visualizar os jogos que você jogou no Xbox One. Pelo menos eu aqui no meu, que é travado, na última versão do firmware, não tem essa visualização. Você só visualiza o que você jogou no 360. Então também não tem uma interação muito grande, né? Do 360 para o Xbox One, eu acho que o sentimento deve ser muito parecido com quem tinha o PlayStation 3 e foi para o PlayStation 4. E dada então essa introdução, né, a respeito do que o Jim Ryan falou, que precedeu a polêmica, né, das declarações dele,
aí a gente entra assim de fato na parte dos estúdios. Na parte dos estúdios, o Jim Ryan ele falou uma coisa que eu acho que é notória para todos os gamers sérios, né, que tem um mínimo aí de pensamento crítico e que sem dúvida é uma realidade. Ele diz aqui que na parte dos estúdios da Sony houve um crescimento orgânico e principalmente qualitativo, que é o que ele dá a entender aqui no texto dele, e a Sony de fato investiu nesses estúdios. Só que o que ela mais investiu nesse caso, lógico, você tem um investimento monetário, mas foi numa coisa chamada tempo. E aí onde ele faz aquela cutucada em cima da Microsoft. Ele critica o fato, dizendo que a qualidade que a Sony tem não se deu por conta de gastos massivos, mas na capacitação planejada dos estúdios internos da empresa. Tanto que logo em seguida ele cita que a Sony tem ali aproximadamente 6 estúdios que pode-se dizer que são de altíssimo nível. E quando nós falamos em altíssimo nível, nós nos referimos a produções aí provavelmente acima da casa, no mínimo, de 100 milhões de dólares que precisam ser feitos com muita cautela, porque se você fizer eles de forma impensada, o que pode acontecer, como já aconteceu algumas vezes no próprio mercado, é do jogo flopar, não vender o suficiente, não corresponder às expectativas. E nessa fala ele ressalta inclusive o caso da Sucker Punch. Ele diz aqui no texto que ele poderia falar com muita facilidade da Naughty Dog como um exemplo. Só que a Naughty Dog, de acordo com o Jim Ryan, já faz jogos excelentes praticamente desde sempre. Então não conta exatamente. E por isso ele cita o caso da Sucker Punch, que é um estúdio que, querendo ou não, ainda estava em fase de amadurecimento. E que ela parece ter atingido um ápice de excelência com o seu último lançamento no mercado, que foi muito aclamado pela crítica e que teve um retorno comercial impensável, de acordo com as palavras do próprio chefão aí do PlayStation. E realmente não basta só você ter um investimento massivo, você precisa investir tempo e qualidade nos seus estúdios a fim de amadurecer o trabalho deles para que eles atinjam um nível de excelência que não pode só simplesmente ser comprado. A Microsoft fez um investimento muito interessante, que foi no caso da Bethesda. Embora muitas pessoas questionem a qualidade atual da Bethesda e os estúdios envolvidos, com base nos jogos que foram lançados, o que eu acho que é perfeitamente compreensível, mas eu acho que são estúdios, incluindo a própria Bethesda, que já tem um nível maior do que os estúdios que a Microsoft tem hoje em dia. Na verdade, a Microsoft ela chegou a comprar alguns estúdios muito promissores, como foi o caso da Rare, mas que têm sido subutilizados. Então eu acho que essa foi uma indireta aí muito assertiva por parte do Jim Ryan, porque de fato a Microsoft precisa trabalhar mais nesse tempo, nessa capacitação, nessa profissionalização dos seus estúdios, e aí poder bater de frente com os seus concorrentes. Mas, enfim, né, esse é o meu ponto de vista. E você? O que você achou dessa declaração do Jim Ryan? Você acha que ele foi muito ousado? Você que é da Xbox aí, deixa o seu comentário aqui, fala aí o que você achou. Você acha que o Jim Ryan pode ter aí um fundo de razão ou não? Queremos saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado pela sua presença no vídeo e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.